Olá, eu trouxe hoje um tema que ele é um pouco polêmico e que eu acho que os resultados aqui dos acórdãos vão surpreender, porque assim, é um caso que normalmente o pessoal bate o martelo e fala, olha, não tem insalubridade, ponto e acabou. Só que eu analisei 7 acórdãos aqui do TRT2 e apenas um a insalubridade veio negativa para o trabalhador. Todos os demais a gente teve insalubridade em grau médio e insalubridade em grau máximo. A função analisada aqui é recepcionista de hospital. E inclusive, esse caso da recepcionista que o laudo veio negativo, é recepcionista, né? Era uma recepcionista de laboratório, né? Clínica de exames, ou seja, não era de um hospital. Que aqui a gente já tem a primeira explicação, né? Então a gente tinha uma recepcionista em laboratório. No caso dela, o laudo pericial veio positivo. Então, dos 7 casos analisados, os 7 casos o laudo veio positivo para o trabalhador. Só que, nesse caso, a insalubridade ela foi afastada. Ela foi afastada na sentença e o acórdão manteve a sentença, né? Então, a gente teve a insalubridade improcedente, sendo que o laudo veio positivo para a trabalhadora. Então, esse foi o único caso de laudo positivo e sentença e acórdão negativo. Todos os outros 6 casos, o laudo veio positivo para a trabalhadora e a sentença e o acórdão acolheram, né, o laudo. Então, aqui a gente tem um segundo caso, que é uma recepcionista de hospital e a fundamentação do laudo foi contato com pacientes e objetos de uso desses pacientes. Analisando todos esses casos, né, esse é o principal argumento, né, do enquadramento, né, é a principal fundamentação. Contato com pacientes ou objetos de seu uso. No caso, o que é o objeto de seu uso? Documentação, prontuário, fichas, celular, né, que hoje em dia a documentação está no celular, então o paciente ele entrega o celular para a recepcionista. Ou seja, tem o entendimento nesses 7 acórdãos, um foi afastado, mas o laudo foi positivo. Mas vamos pensar nos 6 casos analisados, né? Há o entendimento de que a recepcionista, ao receber documento do paciente, ela está entrando em contato com objetos de seu uso. É polêmico, porque em vários lugares a gente vê por aí, peritos, inclusive, falam, comentam, apresentam essa informação de que a recepcionista de hospital ela não tem direito à insalubridade, pois ela não é enfermeira, enfim. Mas esse não é o entendimento de alguns peritos e da justiça, né? De juízes e desembargadores. Caso o entendimento do tribunal, da justiça, fosse diferente, o laudo seria afastado, como no primeiro caso da recepcionista de laboratório. Mas, nesses casos, nesses 6 casos, né, o laudo não foi afastado. Ou seja, é um entendimento também da justiça, não somente do perito. Então, esse segundo caso, né, foi reconhecida que havia contato com pacientes e objetos de seu uso. Nesse caso, tinha pedido de grau máximo, de insalubridade de grau máximo, mas foi afastado sob o argumento de que, olha, a recepcionista não tem contato com paciente em isolamento por doença infecto. Mas o grau médio foi mantido. E também foi registrado que não teve a comprovação de fornecimento de EPIs. O terceiro caso, também recepcionista de hospital, pronto-socorro, inclusive, urgência e emergência, e teve grau máximo, teve o reconhecimento da insalubridade em grau máximo durante a pandemia do Covid, de março de 2020 a abril de 2022.
Aqui fala que ó, a recepcionista atuava na entrada da emergência e na área destinada à triagem. E o hospital, ele havia destinado parte das suas dependências no atendimento desses pacientes, né? Então, aqui, como o hospital, ele separou e ele, principalmente na pandemia, né? A maioria dos hospitais separou uma área só para paciente de Covid, inclusive recepção. Então, essa recepcionista, sendo desse setor, ela teve, inclusive, o reconhecimento da insalubridade em grau máximo durante a pandemia do Covid, que no laudo, né, dentro do entendimento do perito desse caso, foi de março de 2020 a abril de 2022. O quarto caso, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. O quarto caso, também recepcionista de hospital, e tivemos grau máximo até outubro de 22 e grau médio a partir de novembro de 22, que foi a conclusão do laudo. E aqui tem um detalhamento, né, que a recepcionista atendia pacientes no balcão, fazia cadastro, pegava documentos, colocava pulseira, que esse é uma das fundamentações que também é utilizada. O perito considerou que essas tarefas eram realizadas diariamente e, para a pandemia, foi considerado a exposição a pacientes como suficientes para o grau máximo. Ou seja, durante a pandemia também, só que aqui a pandemia, o período da pandemia, diferente do caso anterior que considerou abril de 22, nesse caso considerou outubro de 22. O laudo na verdade, assim, o laudo nesses dois casos, mesmo com cada um com um período diferente de enquadramento, foi acolhido. Acolhido era a palavra que eu estava procurando. Depois, o quinto caso, também recepcionista de hospital com rodízio entre PSI, PSGO e internação. E mesmo assim a gente teve condenação agosto de 20 a abril de 22, o grau máximo, e de maio de 22 a agosto de 25, o grau médio. Que foi a mesma, aqui eu acho que tem até uma diferença de atividade, que ela não permanecia apenas no balcão, e em casos de emergência, ela ia até o local onde o paciente estava, para realizar biometria e recolher documentos. E havia um rodízio, mas mesmo assim, inclusive entre pronto-socorro infantil, ginecológico, obstétrico e internação. E mesmo assim, foi considerado. Aqui não era só, tudo bem que era pronto-socorro, né? Mas o ginecológico, por exemplo, né, que na teoria não era um PS de atendimento de Covid, o pediátrico tem controvérsias, né? Mesmo assim, ficou 40% agosto de 20 a abril de 22. Depois, o sexto caso, que era uma recepcionista ambulatorial, ou seja, era ambulatório, né? O documento identificou o período pandêmico. Então, a gente teve grau médio e grau máximo, que foi o laudo do perito, né? Conclusão do perito. E aqui teve um afastamento do laudo parcial. O perito, ele considerou grau médio durante o período não Covid e grau máximo durante a pandemia. Só que a sentença... Eita, aqui teve reviravolta. A sentença, ela afastou o grau máximo e manteve apenas o grau médio, né, durante todo o período, só que o acórdão reformou a sentença. Ou seja, o acórdão voltou para o laudo do perito, que manteve o grau médio fora da pandemia e o grau máximo durante a pandemia do Covid. Então, aqui a gente teve divergência de entendimentos, mas o laudo do perito, ele foi acolhido no acórdão, né? E o último caso, também recepcionista, mas líder em laboratório clínica de exames. Ao contrário do primeiro caso, que foi afastado o laudo positivo grau médio, aqui foi mantido. Só que teve 20%,
durante todo o pacto laboral, o grau máximo foi rejeitado. Mas a gente não está falando de uma recepcionista de pronto-socorro nem de hospital. Era uma recepcionista de laboratório, que, ao contrário do primeiro caso, a insalubridade foi mantida. Então, esses 7 casos, eles mostram que a recepcionista, a depender da avaliação e do período, foi acolhido os laudos, né, que dos 7 casos que eu peguei, eu pego assim, só para vocês entenderem. No site dos acórdãos, eu faço a busca pelas palavras-chave que eu quero e eu pego em ordem de datas. Então, aqui eu tenho os últimos acórdãos de junho de 2020. É isso mesmo, de junho de 2026 até agora. Então, eu vou pegando os que têm relação, e desses todos que eu peguei tinha relação, né, com insalubridade recepcionista de hospital. São acórdãos recentes, de turmas variadas, né, várias variadas, locais, peritos variados, mas dos 7 casos, os 7 laudos vieram positivo para recepcionista, sendo que um foi afastado, inclusive com grau máximo, né? Dos 6 casos, acho que foram 3 que a sentença, e lá no TRT2 foi mantido o grau máximo para recepcionista, que é uma, não digo novidade, mas considerando o anexo 14, fala muito do atendimento hospitalar, onde tem muita gente que bate o martelo em que, olha, não, somente enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, somente quem tem contato direto com o paciente tem direito à insalubridade, né? A gente vê muito esse martelo sendo batido nas conversas, mas não é o que os acórdãos mostram, né? Não é o que as sentenças e os acórdãos estão mostrando. A recepcionista pode, sim, ter direito ao adicional de insalubridade, tanto grau médio quanto grau máximo.